Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Vamos para a nossa última aula da 11ª semana? Pois é, então nós estamos aqui no dia 26 do 5, né, quarta-feira, 26 do 5. E nós estamos aqui na nossa aula 5, Ciências no Livro e Língua Portuguesa Impressa. Então, no livro de ciências, não se esqueçam que você tem que reler, você já leu, né? Você vai reler essas páginas sobre micro-organismos, bactérias, né? E já fez aquela primeira atividade da página 32, lembram disso? Pois então, agora nós vamos para a próxima. Então, nós estamos aqui, ó, na próxima página de ciências, a página 33. Então, nesse exercício 3, ele te traz um trecho aí, né? De um texto, um pedacinho de um texto, e fala sobre as condições em que a bactéria precisa estar, principalmente no alimento, né, para ela conseguir se multiplicar, para ela sobreviver e se multiplicar, se reproduzir. Então, nós podemos dizer assim, que eu já falei para vocês nas outras leituras, o que os micro-organismos, principalmente bactérias, por exemplo, precisam? De temperatura, né, uma temperatura mais quente, não, assim, igual ele está falando, de 37 graus mais ou menos, e também de umidade, lugar úmido, molhado. Então, ela tendo a temperatura quente e um lugar úmido, e tendo o alimento para ela se nutrir, né, porque ela é um ser vivo, por exemplo, ela está ali em cima de um pão, ela está ali em cima de uma comida estragada, né, que é uma comida que está estragando, que alguém jogou, enfim. Ela está ali, ela tem nutriente, ela tem o que comer, ela tem a temperatura que ela precisa, que é quentinho, ela tem umidade, que está bem, assim, molhadinho. Então, é o local que ela vai preferir para poder, né, que é favorável para ela, para poder se reproduzir. E é sobre isso que você vai fazer aqui as respostas às questões. Você vai ler esse texto e vai responder. O texto cita características, né, da bactéria que ajudam, que possibilitam a adaptação dela em praticamente todos os ambientes. Que características são essas? Quais são as características que ela precisa para se reproduzir, para sobreviver? Por que uma das formas de conservar alimentos é colocar os alimentos na geladeira? Por que os alimentos na geladeira duram mais? Pensa na bactéria, como é que ela faz para sobreviver, e pensa a questão da geladeira. A cárie ela é uma bactéria, né? Ela é causada por uma bactéria. A cárie é uma doença que vai atingir os nossos dentes, causadas pelo quê? Pelas bactérias. O que nós podemos fazer para evitar essas bactérias na nossa boca, certo? Por exemplo, se nós deixamos suja, tá suja de quê? De alimentos. Os alimentos não vão ser nutrientes para a bactéria? A sua boca é molhada, úmida, não é um ótimo local para elas. E a sua boca também é quente. Outra coisa, temperatura ideal para ela. Então, ela tem tudo aí para poder se multiplicar na sua boca. E o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Ou seja, os métodos de higiene que a gente tem que ter, certo? Então, essa atividade ela termina aqui, a gente vai para a impressa agora. E continuando essa aula 5, agora com a atividade impressa, nós vamos para a língua portuguesa, tá? Não esquece de colocar a data. Nós vamos falar sobre os encontros consonantais. A gente já começou a falar sobre eles, nós vamos fazer algumas atividades. O primeiro exercício, você tem aí uma lista com várias palavras que tem encontro de consoantes, encontro consonantal. Você só vai fazer o quê? Organizá-las. As que são com BR, você vai colocar todas aqui, entendeu? Você vai fazer a listinha ali. As que são com CR vão ficar aqui, as que são com DR aqui, as que são com FR aqui e assim por diante. Então, você tem vários encontros vocálicos aqui nas colunas e aí você vai organizar estas palavras nessas colunas de acordo com o encontro consonantal que ela tem, certo? Aqui do lado você tem uma loteria vocálica. Agora nós vamos falar sobre os encontros de vogais. Aqui era encontro de consoante. Agora, aqui é encontro de vogais, A, E e O, U, tá? Os encontros de vogais, os encontros vocálicos, eles podem ser ditongo, lembram-se disso? Quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Eles podem ser hiatos, quando eu também tenho duas vogais, só que em sílabas separadas. E eu posso ter um tritongo, três vogais na mesma sílaba. Então, aí você faça a separação, mesmo que só falando, né, da palavra, e aí você consegue descobrir onde é que elas vão. Então, você vai marcar um X nas colunas. Por exemplo, poeta.
Quando você fala poeta, fala devagar para você ver. Poeta. Poeta. Viu como eu falei nessas duas vezes? O po fica de um lado, depois o e, depois o tá. Então quer dizer que esse encontro ele se separa. Sendo assim, ele seria o quê? Um hiato. Aí eu vou marcar um X ali no hiato. Só isso que é para fazer. Se ela for ditongo, marca um X no ditongo. Se for hiato, vai marcar um X no hiato. E se for tritongo, você vai marcar um X no tritongo, certo? Aí nós temos a número 3 aqui, sobre encontro consonantal. Você tem um caça-palavras, tá vendo aí, ó? Um diagrama de caça-palavras. Além de caçar as palavras aqui, depois você escreve aqui nas colunas, tá? Todas as palavras que você encontrar com BR, você vai colocar aqui. Todas as palavras com CR aqui, todas as com DR aqui e todas as com FR aqui, ok? Então, primeiro você procura as palavras que têm encontro consonantal, esses encontros aqui, no caça-palavra. E depois você coloca elas aqui, certo? Não é difícil, bem facinho. E a 4 é mais fácil ainda, você só vai completar com os encontros consonantais que precisam nas sílabas aí. Tá faltando a sílaba, um pedaço da palavra. E o pedaço dessas palavras, elas têm um encontro consonantal. Por exemplo, bruxa, abraço, briga, braço, brinco, brigadeiro, Brasil, que você vai escrever com B maiúsculo, que é o nome do nosso país, brócolis e branca, né? Branca de neve, certo? Viu que simplesinho? Tudo aí, no caso, é feito com encontros. Aqui, na maioria, encontro consonantal e essa daqui com encontro vocálico, certo? Essa atividade é bem simples. É só para a gente estar reforçando, né? O que a gente estava vendo essas últimas semanas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.